Jair Bolsonaro passou mal durante a madrugada, sofreu uma crise, caiu, bateu a cabeça e só recebeu atendimento quando cheguei para a visita. Esse relato foi publicado por Michele Bolsonaro nas redes sociais e acende novo alerta sobre a fragilidade da saúde do presidente, assim como sobre os abusos de Moraes. Sobre a queda, a equipe médica que atende o ex-presidente confirma traumatismo craniano leve em Jair Bolsonaro. Já no hospital, segundo o relato da própria Michele, Bolsonaro ainda aguarda autorização de Moraes para exames detalhados. Tá aí na tela para vocês a última frase do story postado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, diz o seguinte: estamos no estacionamento aguardando a liberação do ministro Alexandre de Moraes. Na tela para nossa audiência. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então dar boa tarde ao nosso time. Nós também prezamos por aqui pela tradição, então o nosso boa tarde começa pelas damas. Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda ao Jornal da OAS segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Boa tarde, meu querido amigo Serrão. E boa tarde a todos da audiência. E vamos embora, porque se bobear, a gente vira uma Venezuela e deixa para trás, a Venezuela fica melhor que nós. É verdade, é verdade. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão, iniciando aqui 2026 conosco. Serrão, feliz 2026, seja muito bem-vindo ao JDO. Feliz 2026, saudações minha querida Fabi, saudações poderosa Pantera Geisiane. E eu digo para as duas, hein? Já estamos na Brazuela chinesa, mas por sorte estamos no Jornal da Oeste, segunda edição, campeão de audiência que vai derrubar esse regime vagabundo. Vamos lá. Boa, Fabi, começo por você então. Impressionante, Fabi, ele está no estacionamento neste momento, aguardando a autorização do todo soberano ali do país para que ele entre e receba atendimento médico após a queda que sofreu na última noite. Olha, a gente fica até sem palavras, ainda mais eu, que conheço a lei, mas que lei, né? A lei hoje em dia é o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele é a lei, não tem cabimento. Pelo que eu sei, né, como deveria ser, me parece que a defesa tinha já, inclusive o ministro Alexandre de Moraes já havia permitido que nessas situações onde precisasse de socorro, onde fosse uma coisa, né, rápida, até calculavam lá o tempo entre a Polícia Federal e o DF-Star, onde o presidente deve entrar a qualquer momento, era um período pequeno, ou falavam de chamar o SAMU, nada disso aconteceu, nem a pré-autorização, nada disso. Aliás, o que tem noticiado pela própria Michele Bolsonaro é chocante. Ela chega lá, ela percebe que Bolsonaro estava atordoado, o Carlos depois também confirma esse relato, dizendo que o Bolsonaro estava com hematomas na cabeça e os pés sangrando. E aí a gente tem, para corroborar com tudo isso, os próprios médicos, quando deram declaração lá, quando fizeram, né, a liberação do presidente Bolsonaro para voltar à PF, infelizmente, eles foram muito claros em dizer: eu lembro de duas coisas muito importantes que você não consegue fazer na cadeia, por isso que o presidente Bolsonaro tem direito, sim, à prisão domiciliar. Uma delas era 6 vezes comida ao dia, né, que é impossível fazer isso na PF, e também tinha lá o perigo de quedas. Inclusive, hoje, num jornal mais cedo, eu falei isso, não sabia que estava acontecendo esse problema com o presidente Bolsonaro, mas era de se esperar, porque realmente, dado a toda a situação, ele saiu de um pós-operatório e ele precisa de cuidados médicos específicos. Então, essa queda dele é um sinal. Agora, a gente tem o segundo ponto disso tudo, que é o desdobramento, que tem que pedir permissão ao Todo-Poderoso. Isso é totalitarismo, não tem outro nome, né? É absolutismo. Nós não estamos mais numa democracia, porque se é urgente, temos um médico que é uma sumidade, né, o doutor Birolino, que é o médico do presidente Bolsonaro, indo atestar e se sobrepondo àquele laudo mequetrefe que a Polícia Federal fez, falando, não, foi só uma quedinha, e ele constatando que foi traumatismo craniano leve, tem que fazer exame. É um senhor. Qualquer pessoa que está em casa que tenha uma queda e que esteja com isso, pelo amor de Deus, saiam correndo e vão ao hospital. E os minutos, os segundos podem valer a vida do presidente Bolsonaro. Mas o que esse senhor que está dividindo a tela comigo quer?
A resposta é muito simples. Se ele não quiser matar o presidente Bolsonaro, por que o poder do token, da caneta dele, não chegou em 24 segundos e ele está fazendo essa palhaçada e fazendo Michele Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro e o médico do presidente Bolsonaro passar essa humilhação? Qual o problema de fazer-se um exame no hospital em Brasília? É um verdadeiro absurdo. Serrão, de acordo com Carlos Bolsonaro, a Michele estaria bastante apreensiva com esse fato, porque aparentemente o Bolsonaro estaria um pouco atordoado em relação à queda, estavam tentando entender ali o que tinha acontecido, tinha um impasse ainda em relação às equipes médicas, a PF não deu ali autorização no primeiro momento para ir ao médico, a ex-primeira-dama que insistiu para que ele fosse acompanhado pela própria equipe que já há anos vem aí acompanhando o ex-presidente, então ainda tinha esse debate burocrático, digamos assim, em relação à queda do ex-presidente. Pois é, Bolsonaro não é um criminoso. Jair Bolsonaro é um preso político, ok? Esse ponto é inegável. Você pode concordar ou não com a condenação dele, mas tem um fato objetivo. Ele é uma pessoa com idade avançada. É alguém comprovadamente doente. Precisa estar em uma unidade hospitalar prisional, no mínimo, ou na prisão residencial, se fosse o caso, com todos os cuidados médicos. Aquela sala da Polícia Federal não dá condição de saúde a ele. E esse é um risco de vida que Bolsonaro corre. Essa queda foi um precedente assustador. O cara bater a cabeça, ele podia ter morrido. Será que o ministro Alexandre de Moraes, ou seus assessores, que eu vou dizer aí que são os assessores do ministro, que o ministro está de férias, então, deveriam ter a velocidade e a sensibilidade de tomar uma decisão imediata. Prioridade é cuidado médico, verificar se a condição de saúde dele está correta ou não. Isso quem pode dizer não é o burocrata da caneta, é o médico, é o poder médico e não o poder judiciário. Então, quando isso acontece, é muito grave. Seria a hora desse sistema de poder no Brasil ligar o desconfiômetro. Eu gosto de lembrar, isso é importante lembrar, na história do Brasil, 23 de agosto de 1954. Naquele dia, o Brasil, grande parte do Brasil, invocado pela mídia, queria acabar com a raça do presidente Getúlio Vargas. No dia 24, Getúlio Vargas se mata com um tiro no coração. O efeito reverso disso, da morte do Getúlio, foi uma convulsão que paralisou esse país, enlouqueceu, virou tudo de cabeça para baixo. Imagina agora, se algo semelhante, ou se ocorre agora, uma morte por negligência do nosso sistema do Jair Messias Bolsonaro. Inimaginável. Não seria nem bom pensar nisso, mas em nome da sensibilidade, da mínima visão estratégica e da questão, sobretudo, humana. Justiça. Justiça trata do ser humano e não dos objetos. Bolsonaro merecia um tratamento digno. Ele jamais poderia estar preso na Polícia Federal, onde ele está. Ele é capitão do Exército Brasileiro da Reserva. No mínimo, tinha que estar numa unidade militar e não na Polícia Federal. Mas hoje temos forças armadas acovardadas, que nada cobram, e um sistema judiciário que está agindo além da possibilidade da autoridade e passando por cima dos fatores humanos. Isso é assustador, e assustador também é inaceitável. É preciso que haja um protesto profundo contra isso, mas no Brasil, quem devia reagir não reage, e quem não reage, rasteja.